Olá, nonos anos, estamos aqui para mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Amanda e hoje nós iremos estudar sobre potências e raízes. Então vamos lá. A primeira operação que iremos estudar hoje é justamente o conceito de potenciação. Então, quando falamos em potenciação, mais uma das operações matemáticas, nós temos que, dado um número real A, ou seja, um número que faz parte do conjunto dos números reais, e um número natural N, então se diz que é um número natural, sabemos que esse N precisa ser positivo, com N diferente de zero. Então, já vemos o seguinte, que mesmo ele sendo natural, sendo um número positivo, o zero ele faz parte dos naturais. Porém, para o conceito de potenciação, nós não podemos considerar esse N como zero. A expressão dada por A elevado a N, certo? É denominada potência e representa um produto de N fatores iguais ao número real A. Ou seja, vemos que esse A, representado aqui, ele é denominado como base. Então, nós temos a base da potência, da potenciação, dada pelo número real A. N corresponde ao expoente, como mostrado aqui. E o que quer dizer esse N? N, que é o expoente, ele vai indicar a quantidade de vezes que a base vai ser multiplicada por ela mesma. Então, nós temos A elevado a N, então eu tenho que A vezes A vezes A vezes A, N vezes. Por quê? Se eu repito a base várias vezes, N é uma determinada quantidade em que eu quero multiplicar, ou seja, a determinação do expoente. Então, eu sei que eu vou multiplicar o A N vezes, que corresponde a N fatores. Então, por exemplo, se eu tenho uma potência representada por 2 elevado ao quadrado, 2 elevado ao quadrado, que é o chamado expoente 2, então nós temos o quê? O expoente vai indicar a quantidade de vezes que eu vou multiplicar a base por ela mesma. Então, se eu tenho 2 elevado a 2, também chamamos de 2 ao quadrado, como vocês já sabem, nós sabemos que precisamos multiplicar 2 vezes 2, E 2 vezes 2 corresponde a 4. Aí vem um novo conceito. Esse resultado aqui, 4, que é o resultado de 2 elevado ao quadrado, corresponde exatamente à nossa potência. Então, a potência obtida a partir de 2 ao quadrado é igual a 4. Então, a potência é o resultado da operação. Temos aqui mais alguns exemplos, que diz o seguinte: você deve se lembrar do significado de 3 elevado a 2 e de 3 elevado a 3, ou seja, escrevendo primeiramente 3 elevado a 2, ou seja, a base é 3, o expoente é 2. O que isso quer dizer? Lembrando do exemplo anterior, esse expoente 2 vai indicar a quantidade de vezes em que essa base vai ser multiplicada por ela mesma. Então, nós temos o quê? 3 vezes 3. Se eu tenho 3 vezes 3, eu estou multiplicando o 3 por ele mesmo 2 vezes. Então, vejam só, 3 vezes 3, nós temos 9. Então, a potência correspondente a 3 elevado a 2, ou seja, 3 elevado ao quadrado, corresponde a 9, como mostrado aqui. Observando a segunda situação, nós temos 3, vejam que a base é a mesma, elevado a um novo expoente que é 3.
Então, 3 elevado a 3, ou 3 elevado ao cubo, né? Nós temos o quê? 3 é o expoente, temos 3 também representando aqui a base, e o expoente vai indicar a quantidade de vezes que a base vai se repetir, portanto, temos que 3 vezes 3 vezes 3. E quando a gente calcula 3 vezes 3, que é o nosso 3 ao quadrado anteriormente, 9 vezes 3, temos o correspondente a 27. E nesse caso, percebemos que a potência calculada a partir de 3 ao cubo, ou 3 elevado à terceira potência, corresponde a 27. Continuando aqui, temos alguns exemplos de potência e vamos resolvê-los. Então, 2 elevado à quarta potência, ou seja, 2 elevado ao expoente 4. Significa que nós iremos multiplicar o 2 por ele mesmo 4 vezes. Então, temos 2 vezes 2, sabemos que é 4, 4 vezes 2, 8, e 8 vezes 2 nós temos 16, certo? Então, a potência obtida a partir de 2 elevado à quarta potência, sabemos que é 16. Quando a gente escreve menos 4 elevado ao quadrado, significa o quê? Eu vou multiplicar o menos 4 por ele mesmo 2 vezes. Então, eu tenho menos 4 que multiplica menos 4. Então, vejam só. 4 vezes 4 nós temos 16, certo? E menos com menos, a gente já estudou o jogo de sinais nos números inteiros, uma multiplicação aqui entre números inteiros, então menos com menos nós sabemos que é mais, portanto o resultado ele é positivo. E mais adiante veremos algumas propriedades de potenciação, onde ela vai nos afirmar que todo número negativo elevado a um expoente par, o seu resultado, ou seja, a sua potência, será sempre positiva. O próximo exemplo, que temos aqui, 20 elevado ao quadrado, então iremos multiplicar 20 vezes 20, certo? Então, 20 vezes 20, a gente sabe que corresponde a 400 quando nós realizamos a multiplicação. 2 vezes 2, 4. Com o acréscimo dos 2 zeros, nós temos 400. E por fim, temos um número racional, 1 sobre 5, elevado ao cubo. Então, elevado ao cubo, a terceira potência, o expoente é 3. Então, vamos multiplicar esse 1 sobre 5 por ele mesmo 3 vezes. Então, 1 sobre 5 vezes 1 sobre 5. E aqui, temos que 1 vezes 1 vezes 1, é a multiplicação. Nós temos aqui como sendo 1, certo? E 5 vezes 5 sabemos que é 25, não é isso? E 25 vezes 5, quando a gente multiplica 25 vezes 5, nós temos 125, certo? Outra forma de resolver essa situação, a partir de uma de suas propriedades que veremos também, vai ser a gente apenas, escrever o termo em forma de fração, como representado aqui, esse número racional, e elevar ao expoente. Saber que esse número está elevado ao expoente 3. O que isso quer dizer? Tanto o numerador quanto o denominador deve ser elevado ao cubo. Então, temos aqui, 1 ao cubo sobre 5 elevado ao cubo. E nesse caso, temos que 1 ao cubo é igual a 1 e 5 elevado ao cubo calculamos e vimos que corresponde a 125, certo? Quando a gente fala em propriedades da potência, vamos analisar o seguinte, Nós temos aqui, multiplicação de potências de mesma base, né?
E para resolver uma multiplicação de potências de mesma base, a gente vai repetir a base e somar os expoentes, certo? Então, ó, a base aqui é A, eu vou reescrever a base e somar os expoentes, M mais N, e obter o resultado. A segunda propriedade que nós temos é aquela da divisão de potências de mesma base. Quando nós temos uma divisão de potência de mesma base, a gente repete a base e subtrai os expoentes, né? Lembrando que, mesmo sendo uma divisão de potência de mesma base, a base precisa ser diferente de zero. Por que diferente de zero? Eu estou falando em uma divisão e para que essa divisão ela exista, a gente não pode dividir o valor por zero, né? Não existe uma divisão por zero. É por isso que A, como base, por ser igual, tanto o denominador quanto o numerador, esse denominador ele precisa ser diferente de zero. E temos ainda, ó, uma potência, né? A elevado a M, eu já tenho uma potência representada aqui. Por quê? Eu tenho a base A e tenho o expoente M. E vejo que essa potência aqui, ela é elevada a uma outra potência de um novo expoente, um expoente diferente. Como resolver uma situação desse tipo? A gente repete a base, que é A, e multiplica os expoentes. Por que multiplica os expoentes? Porque eu estou falando em uma potência de potência, ou seja, um número que já é representado como uma potência, e esse número ele é elevado ao novo expoente, ou seja, uma nova potência. E temos aqui, ó, números, uma multiplicação de algarismos diferentes elevada a um expoente, então basta a gente elevar cada um desses termos ao expoente. E a divisão, da mesma forma, então se eu multiplico, se eu tenho o produto dessa base elevado ao expoente, durante a divisão, basta que eu divida esses valores, certo? Onde o seu denominador ele tem que ser diferente de zero. Continuando aqui, ó, temos o seguinte em relação às propriedades. Ó. Toda potência de base positiva, ela sempre vai ser positiva. Ou seja, se eu tenho uma potência dada por 5, como a base, elevado ao quadrado, então 5 ao quadrado, vimos que corresponde a 5 vezes 5, e temos como resultado 25, certo? Então, se a base é positiva, o resultado da potência será sempre positivo também. No segundo caso, ó, como já vimos também, se eu tenho potências de base negativa, né? Então vejam só, quando eu tenho uma potência onde sua base é negativa, vamos utilizar o exemplo de menos 2 elevado ao quadrado. Então, menos 2 elevado ao quadrado significa o quê? Que eu vou multiplicar esse menos 2 por ele mesmo, duas vezes. Então, eu tenho que menos 2 vezes menos 2, certo? E como resultado, ó, eu vou ter 4. Aí vem a observação, potência de base negativa, ó, base menos 2, portanto negativa. O resultado será sempre positivo se o expoente for par. Justamente o que a gente acabou de calcular aqui, ó. Menos 2 elevado ao quadrado, ou seja, a segunda potência, eu tenho menos com menos, mas, portanto, eu já sei que o resultado ele vai ser positivo. Se eu tenho uma base negativa, utilizar o menos 2 também, porém essa base é elevada a um expoente ímpar, ao cubo, por exemplo, ó, expoente 3, eu vou ter menos 2 vezes menos 2, que multiplica o menos 2, ó, 3 vezes a base sendo multiplicada por ela mesma. Então, vejam só, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Aí vem a seguinte situação.
a potência de base negativa, ela vai ser sempre negativa, né? Se for elevada ao expoente ímpar. Então é importante a gente lembrar disso. Se eu tenho uma base negativa elevada a um expoente par, o resultado da potência será positivo. Se eu tenho uma base negativa elevada a um expoente ímpar, como mostrado aqui, o resultado será sempre negativo. E como terceira situação, a gente pode analisar o seguinte: quando a base é um número racional, como nós sabemos que o número racional é aquele número escrito em forma de fração, formado por números inteiros em que o seu denominador ele precisa ser diferente de zero, ó. Então ele é um número racional na forma fracionária, nós devemos elevar tanto o numerador quanto o denominador ao expoente indicado e assim a gente efetua a potenciação. Ou seja, se eu tenho uma potência dada por 1 sobre 2 elevado ao quadrado, né? Tem o número racional elevado a um determinado expoente, nesse caso ao expoente 2, eu devo elevar numerador e denominador ao expoente indicado. Então temos 1 elevado ao quadrado sobre 2 elevado ao quadrado também. E como resultado, 1 ao quadrado é 1 vezes 1, então corresponde a 1. 2 elevado ao quadrado, temos 2 vezes 2, portanto, 4. 1 quarto corresponde à potência de 1 sobre 2 ao quadrado. E com isso, vemos agora a operação inversa da potenciação, que diz respeito à chamada radiciação. Então, a radiciação ela é uma operação dada em que o número, ou seja, a potência, ela vem dentro de uma raiz. Nós temos aqui a indicação agora de um radical. Então, agora temos a raiz enésima, por exemplo, onde esse n é o chamado índice, o índice da raiz. E o número que vem dentro do radical é o chamado radicando. Certo? E o resultado dessa operação aqui, na radiciação, é justamente o que chamamos de raiz. Certo? Então, aqui temos os termos e todos os elementos correspondentes à operação de radiciação. Observando as suas propriedades, assim como na potenciação, a operação de radiciação ela também é formada por algumas propriedades, que são as propriedades dos radicais. Vejam que agora nós estamos trabalhando com elementos dentro de uma raiz, né? Essa raiz ela pode ser uma raiz quadrada, uma raiz cúbica, uma raiz quarta. Então temos o seguinte, a propriedade 1, onde traz que a raiz enésima de A será sempre a esse resultado aqui, x. Então eu posso normalmente calcular a raiz quadrada de um determinado número e obter o seu resultado, que é justamente a raiz. Então, se eu estou calculando a raiz quadrada, o resultado será a raiz daquele valor. Então, vejam que essa representação aqui é justamente o inverso do que foi feito na potenciação. Então, eu tenho a raiz elevada ao índice, certo? Que vai corresponder ao chamado radicando. Temos ainda a propriedade em que a gente pode escrever esse número que está dentro do radical em uma forma de base com seu expoente sendo fracionário, ou seja, essa raiz ela vai se transformar em uma fração, ou seja, vejam que aqui A é elevado a m sobre n. Quer dizer o quê? Esse n, que é o denominador, ele é o índice da raiz e temos m aqui como um numerador, que é o expoente da raiz. Então, temos aqui como a nossa terceira propriedade, né, propriedade dos radicais, uma multiplicação de radicais.
Então, a gente pode escrever, a partir dessa terceira propriedade, ambos os radicandos, ou seja, A e B, em forma de multiplicação, como mostrado aqui, dentro de um único radical. Da mesma forma, a gente pode fazer com a divisão entre radicais. Se eu tenho uma divisão entre duas raízes diferentes, eu posso escrever a divisão dentro do mesmo radical, ou seja, escrever um único radical em relação a essa raiz que está sendo determinada, tanto em forma de divisão quanto em multiplicação. Seguindo aqui, se eu tenho expoente e índice diferente, não é? A gente pode escrever em forma de um único radical, como já mostrado aqui, e dividir o índice por um determinado valor. E temos também m, que é o expoente da raiz, nesse caso aqui do radicando, eu vou também dividir pelo mesmo valor em que eu dividi o índice anterior, certo? E agora nós temos dois radicais em uma única operação, certo? E para a gente eliminar um desses radicais para poder resolver essa raiz, então nós temos raiz enésima da raiz m de A. Então, o que é que a gente precisa fazer? Para eliminar o radical, a gente vai apenas multiplicar os dois índices. Escreve os índices em forma de multiplicação e calcula a raiz de A, como mostrado aí. Temos aqui uma expressão para a gente resolver, onde diz o seguinte, qual é o valor da expressão dada por. Então, nós temos 8 elevado a 2 sobre 3, né, um número racional, mais 9 elevado a 0,5. Então, como resolver uma operação desse tipo aqui? Para a gente resolver, se eu tenho aqui dois números em forma de potenciação, eu vou escrever a sua operação inversa, que corresponde à radiciação, que foi o que nós acabamos de ver. Então, eu sei que eu vou ter aqui a raiz desse número 8, e vimos a partir da propriedade que esse número aqui do denominador, ele passa a ser o índice da raiz, e nós temos aqui o numerador da fração, ele passa a ser o expoente. Então, raiz de 2 sobre 3 corresponde à raiz cúbica, 8, nesse caso elevado a 2 sobre 3, significa que eu tenho a raiz cúbica de 8 ao quadrado. Essa operação será somada com 9 elevado a 0,5. Aí a gente observa o seguinte, 0,5 é o correspondente a 1 sobre 2, ao número racional 1 sobre 2. Então, nesse caso aqui, eu tenho 9 elevado a 1 sobre 2. E eu percebo o seguinte, para mim resolver também esse 9 elevado a 1 sobre 2, a gente precisa transformar em uma raiz, transformar essa potência em uma raiz. Então, fazemos o seguinte, raiz cúbica de 8 ao quadrado, mais a raiz quadrada, o expoente 2, a gente sabe que não precisa escrever, certo? Raiz quadrada de 9 elevado à primeira potência. Raiz quadrada, esse índice 2, a gente tanto pode colocar o número 2 aqui como sendo o índice, como não escrever o 2 e saber que se trata de uma raiz quadrada. Resolvendo então a operação, ambos os termos se encontram em forma de raiz, nós temos a raiz cúbica de 8 ao quadrado. Então, primeiro a gente precisa resolver essa potência. 8 elevado ao quadrado. Vimos o seguinte, que 8 ao quadrado, vou fazer aqui do lado para vocês perceberem, que 8 ao quadrado corresponde a 8 vezes 8, certo? Que é igual a 64. Então, temos a raiz cúbica de 64. Somada com a raiz quadrada
de 9. Por que 9? 9 elevado à primeira potência, ó, significa o quê? Que eu iria multiplicar o 9 somente uma vez. Então, quando eu escrevo 9 somente uma vez, ó, eu tenho o próprio 9. Resolvendo aqui, ó, raiz cúbica de 64 quer dizer o quê? Qual o número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes, não é isso? Ó? Como nós temos aqui, vai resultar em 64. Então, nós temos aqui ó, o número 4, 4 vezes 4 vezes 4, certo? Que é o correspondente a 64. Somado com a raiz quadrada de 9, nós sabemos que raiz quadrada de 9 é exatamente 3. Então, finalizando aqui a operação, temos que 4 mais 3 corresponde a 7 e, portanto, 7 é o resultado final da expressão dada, envolvendo ó, potenciação e radiciação ao mesmo tempo. Então, finalizamos aqui o nosso estudo sobre potenciação e radiciação e até a próxima aula. Tchau!